Tudo bem contigo? Hoje então nós vamos dar início à aula sobre a norma da EIA-TIA 568. É a primeira aula de várias outras normas, tá ok? Antes disso, solta a vinheta. Vamos então iniciar a aula de hoje comentando um pouco sobre a norma EIA-TIA 568 e como aplicá-la em projetos de cabeamento estruturados de rede de computadores. Bom, pessoal, vamos começar aí conhecendo a história da norma EIA-TIA 568. Como que ela surgiu? Por que que ela foi criada? Bom, inicialmente a necessidade da norma veio pela padronização da instalação de sistemas de cabeamento em telecomunicações em prédios, edifícios e incorporações, né? Na época, em 1985, a Computer Communication Industry Association fez uma solicitação para a Electric Industries Association, a EIA, para que ela pudesse, junto com os seus associados, elaborar aí uma norma que pudesse fundamentar, embasar, dar suporte para aí as atividades de cabeamento em telecomunicações. Nessa época, as redes de computadores já existiam, porém não eram padronizadas, né? Não existia ali, não existia um estabelecimento de como deveria ser esse sistema de cabeamento para essas redes, né? Logo mais em agosto de 91 foi apresentada a primeira versão da norma EIA-TIA, chamada de norma 568. Em agosto de 91 ainda foi feito um boletim técnico de sistemas, ou Technical System Bulletin, TSB 36, que publicou as especificações avançadas para os cabeamentos de categoria 4, que foi muito pouco utilizado, e categoria 5, que foi mais utilizado na época, referente aí aos pares trançados. Em 92, o boletim 40 trouxe aí a ideia de hardware de conexão para níveis avançados de UTP, também referente a cabeamento. Já em janeiro de 94, houve uma atualização do boletim 40 no que tange aí cabos e conexões, os chamados patch cables, com mais detalhes para esclarecer aí os requisitos de testes para os conectores modulares de par trançado. Por fim, a norma foi revisada na sua versão 568A e foi incorporado nessa versão 568A, foi incorporada aí aos boletins 36 e 40. Já em 2001 foi publicada uma nova versão da norma, já atualizada em relação às tecnologias da época, né? No caso, a EIA-TIA 568B. Essa norma ela foi dividida em três partes, a B1, a B2 e a B3. A B1 ela definiu os requisitos gerais de um sistema de cabeamento. A B2 ela concentrava os componentes de sistemas em cabo par trançado balanceado, no caso aí o cabeamento gigabit. E a B3 ela tratava de sistemas de cabos específicos para fibra ótica, infraestrutura no geral aí para cabeamentos óticos. E em 2009, com a ideia, com o objetivo aí de ter documentos mais completos para que fosse mais acessível esses documentos, foi feita uma atualização pela própria ANSI, com apoio da ANSI, que também é uma associação, em parceria com a TIA, e criaram aí e lançaram aí a norma 568C. Essa nova série de normas ANSI-TIA, a grande novidade é a divisão da norma em quatro partes principais, a 568C0, C1, C2 e C3. Essa quarta divisão foi criada pela necessidade de haver uma norma comum para ser usada com referência para um projeto de cabeamento genérico, que não se enquadre na categoria de edifício comercial típico, residencial, industrial ou data center, ambientes os quais já existiam aí na época norma. Então a ideia foi realmente ter uma norma que pudesse abranger aí outros tipos de locais, né, de ambientes, que não somente
os que já existiam, no caso, edifício comercial típico, residência, indústria ou data centers. Como que é a constituição da norma ANSI TIA 568C? É dos seguintes documentos, né? A ANSI TIA 568C0, que refere-se ao cabeamento de telecomunicações genéricos para as dependências do cliente. 568C1, cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais. O C2, cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes. E o C3, componentes de cabeamento de fibra ótica. E no Brasil, como que o Brasil absorveu, né, trouxe a norma ANSI TIA 568? Na verdade, isso ainda antes da versão B, no ano de 2000, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou aí basicamente a tradução da EIA TIA 568, criou a norma 14.565 no ano de 2000, que é referente ao cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Mais tarde, essa norma foi substituída pela ABNT 14.565, porém na versão de 2007. E essa norma foi baseada na ISO EIC 11.801. Qual é o objetivo da norma EIA TIA 568 ou ANSI TIA 568B e C, né? Primeiro é implementar um padrão genérico de cabeamento de telecomunicações que irá suportar ambientes multiproduto e multifornecedores. Então é um padrão genérico, um ambiente heterogêneo, de cabeamentos de telecomunicações, conectores, terminadores, cabos, equipamentos de derivação, canaletas, que pudesse suportar ambientes de multiprodutos e de múltiplos fornecedores, desde que esses produtos atendam às especificações também do TIA-EIA, tá? Outro ponto importante é possibilitar o planejamento e a instalação de sistemas de cabeamento estruturado para prédios comerciais. Então, sem uma norma, como é que você planeja? O que você deve seguir para executar um planejamento de cabeamento estruturado? A norma traz esse norte, né? Traz o que fazer. Então, você consegue previamente se planejar na implantação de um cabeamento estruturado. Próximo objetivo, no caso, estabelecer critérios técnicos e de desempenho para várias configurações de sistemas de cabeamento. Então, de que forma que eu consigo mensurar o desempenho, a qualidade da minha rede após aplicar a norma de implantação de cabeamento, né? Então, ela estabelece também critérios técnicos para essa análise, esse diagnóstico aí de desempenho. E, por fim, habilitar o planejamento e instalação de uma estrutura de cabeamento para edifícios comerciais durante a sua fase de construção ou renovação. Então, ela tem também essa ideia de você conseguir ter ali ferramentas para planejar um cabeamento estruturado na fase de construção ou numa reforma, de forma que possa expandir e ter menos interrupções depois de ocupada e com menor custo. E quais são as principais especificações da norma 568? O que ela garante? Bom, ela garante os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente de escritório. Então, isso é muito importante. Ela não garante a qualidade master, a qualidade topo de linha de materiais que compõem um cabeamento de rede. Ela garante os requisitos mínimos. Então, para que o fabricante consiga aí uma homologação, consiga ter ali no seu produto que ele atende à norma 568 e, por sua vez, o equipamento que ele está, o item que ele fabrica é compatível com todo esse contexto, ele tem que pelo menos atender os mínimos, né, as mínimas especificações. Ela também especifica a topologia e as distâncias recomendadas, né, para cada tipo de cabo, para cada tipo de aplicação. Ela também especifica os meios de transmissão e os parâmetros que determinam o desempenho. Então, se eu vou utilizar aí cabo, dependendo do tipo de cabo, eu tenho ali os parâmetros de desempenho. Se o cabo é blindado, se não é blindado, se é de fibra ótica, multimodo, monomodo. Eu tenho ali as especificações para garantir o desempenho.
ela também designa, ela faz também as especificações de designação de conectores e pinos para garantia da interconectividade. Então, os conectores, os pinos e todo tipo de conexão, né, é estabelecido pela norma. Isso garante que os equipamentos tenham compatibilidade de conexão. Ela também define a vida útil dos sistemas de cabeamento de telecomunicação como sendo maior que 10 anos. Então ela tem ali, dentro desses quesitos mínimos para cabeamento, ela também traz uma situação de qualidade. Essa situação de qualidade determina que os consumíveis, né, os itens que são utilizados no cabeamento estruturado tenham pelo menos aí uma vida útil de 10 anos ou de preferência maior que isso. E qual é a abrangência dela? Ela tem ali uma ideia de abrangência de 1 milhão de metros quadrados e até 50 mil usuários. E a distância entre prédios, 300 metros, aí fazendo uso de uma fibra ótica multimodo. E quais são os critérios da norma? Né? O que ela traz para a gente de situação deliberativa, né, ou consultiva? Na verdade, são dois critérios mais assim definidos pela norma. O mandatório, que é aquilo que a norma obriga a fazer. Então, se você é um profissional da área de redes, de cabeamento estruturado, ou você está trabalhando com cabeamento estruturado, ou vai fiscalizar uma obra de cabeamento estruturado, tem coisas ali que não são negociáveis. Tem coisas que tem que ser dessa forma, pronto e acabou. Tem que atender à norma. Atenda ao que a norma define. E acabou, não tem discussão, não tem acordo, não tem negociação com relação a isso. Tá? Então a norma traz ali questões obrigatórias, são requisitos que devem ser cumpridos, são leis ou regras que devem ser cumpridas. Outras situações também a norma recomenda, né? Ela aconselha que se faça assim. Por quê? Porque já foi feito várias vezes e o resultado é interessante. Então é desejável que faça assim. Então, como melhor prática, para alcançar o resultado ótimo, faça o que eu recomendo. Dentro de uma visão mais profissional, o recomendado acaba também sendo mandatório em algumas situações. Né? Então você faz o mandatório, você executa o recomendado, e só se for impossível você acaba deixando um pouquinho de lado o recomendado, só se for impossível por questões estruturais, questões práticas e tudo mais, né? Então, na verdade, dentro da norma 568, é interessante que a gente enxergue tudo como mandatório, é mais interessante. E a norma ela é dividida em 7 subsistemas dentro do contexto de cabeamento estruturado. O primeiro subsistema é referente à entrada do edifício. O segundo é a sala de equipamentos. O terceiro é o cabeamento backbone. O quarto é o armário de telecomunicações. O quinto é o cabeamento horizontal. O sexto é a área de trabalho. E o sétimo é a administração. Primeiro, a entrada do edifício. As instalações de entrada do edifício fornecem um ponto no qual é feita uma interface entre o cabeamento externo e o cabeamento backbone intra-edifício. Os requisitos físicos da interface de rede estão definidos na TIA 569. Então, quando eu falo da entrada do edifício, o ponto principal ali seria onde os meus provedores de serviços vão entrar com os seus cabos, com os seus itens de conexão externa ao cabeamento e vai fazer ali o processo de comunicação e de conexão do cabeamento externo, do backbone de um provedor de internet, de uma empresa de telefonia, de uma empresa de TV. Ela vai entrar com esse item, o backbone dela, e vai gerar ali a interface de comunicação com o backbone intra-edifício. Tá? E todas essas questões físicas são aí atendidas pela EIA-TIA 569. É muito importante que essa entrada do edifício ela seja estratégica, ela garanta a qualidade dessa situação, né? Já que a gente tem ali um fornecedor de serviço, que a gente tem que cuidar dessa estrutura, tem equipamentos que às vezes não é da empresa,
É equipamento fornecido pelo provedor de internet, pelo provedor de TV a cabo. Às vezes é um transdutor eletroóptico. Então, é importante que esses locais sejam secos, que não apresentem umidade, que em locais de chuva não inunde, com acesso independente, onde o profissional da empresa prestadora de serviço consiga ter um acesso sem precisar entrar dentro do CPD, sem precisar entrar dentro do data center, sem adentrar muito, né, os locais, porque ali é uma interface somente. Esse local tem que estar mais próximo possível dos dutos de distribuição do cabeamento horizontal e vertical, já que ele é responsável por essa conectividade externa com o interno do meu prédio. A segunda sala aqui, né, o segundo item é a sala de equipamentos. Os aspectos de projeto da sala de equipamentos são especificados na norma 569. As salas de equipamentos geralmente alojam equipamentos de maior complexidade que os do armário de telecomunicações. Qualquer uma ou todas as funções de um armário de telecomunicação podem ser atendidas por uma sala de equipamentos, também conhecido como sala de serviços, já que todos os serviços de telecomunicação são distribuídos por ela, dados, vídeo, telefonia, alarmes e etc. E lá nessa sala de equipamentos é onde está o rack principal de conexões, o rack que concentra aí o Cross Connect, né, que são os trunks, as conexões de cross. O que acontece com a sala de equipamentos? É ali onde eu vou ter ali os equipamentos, tanto do provedor quanto os meus também, para fazer essa conectividade, essa interface entre a rede externa, o backbone do provedor, e o meu backbone do meu prédio, da minha indústria, do meu comércio ou da minha casa. Né? Todo mundo que tem uma internet em casa tem uma sala de equipamentos. Basta você ver ali aonde está entrando a conectividade ali da sua internet, por exemplo. Se é fibra, vai entrar num modem. E se esse modem tivesse em um local reservado, num rack, guardado, porque é um equipamento que não é seu e tudo mais, você tem ali uma definição de sala de equipamentos mais confinada. No entanto, você tem um local ali de sala de equipamentos. Então aqui é um exemplo, né, de sala de equipamentos. Eu tenho aqui um ambiente. Esse ambiente ele está ligado diretamente aos cabos do backbone vertical. Ele está também com acesso ao backbone vertical. Ele tem dutos e cabos, né, para fazer a conexão, os hardwares de conexão, e aqui são os equipamentos, né. O terceiro item é o cabeamento de backbone. O cabeamento de backbone propicia a interligação entre os armários de telecomunicações, salas de equipamento e instalações de entrada. Ele consiste dos cabos de backbone cross-connects, intermediários e principais, terminações mecânicas, cabos de conexão ou de jumper, utilizado para a ligação de backbone para backbone. Isso inclui a ligação vertical entre os pisos, subidas ou risers. Então eu tenho, se for um prédio que tem vários andares, eu tenho a ligação desses pisos por meio desse backbone. Então você imagina que cada piso vai ter ali o seu armário de telecomunicação com os seus equipamentos dentro, switches, patch panels e tudo mais. E esses racks estão sendo interligados entre eles. Esse é o cabeamento backbone vertical. Por que ele é vertical? Porque ele está na vertical. Cabos entre as salas de equipamentos e o local das instalações de entradas dos cabos do prédio. Também o cabeamento de backbone é responsável por essa conectividade. E cabos entre os prédios, interprédios. Se eu tenho dois blocos, dois prédios, essa comunicação que é feita de maneira horizontal é o backbone também, já que eu estou ligando armários de telecomunicação, né, armários de distribuição também, como é conhecido, com outros armários de distribuição. Então esse é o backbone. Alguns tipos de cabos homologados e as suas respectivas distâncias máximas para backbone. Tem aqui o cabo UTP de 100 ohms, né? No caso aqui 800 metros para voz.
O cabo STP par trançado blindado de 150 ohms, no caso 90 metros, para dados. Fibra ótica multimodo, 2.000 metros. Fibra ótica monomodo, 3.000 metros. Outros requisitos do projeto em relação ao cabeamento de backbone. Bom, primeiro, topologia em estrela, né? Isso é importante atualmente em ligações de redes Ethernet, são todas estrela estendida também. Não possuir mais do que 2 níveis hierárquicos de cross-connect, isso é muito interessante. Quando a gente for ver sobre a conexão do cross-connect, você vai ver que o cross-connect é um patch jumper. É um jumper que se faz, por exemplo, de um patch panel para outro patch panel. Então, não possuir mais do que 2 níveis hierárquicos de cross-connect. Não são permitidos bridge taps ou emendas. Não existe emenda em qualquer tipo de cabeamento estruturado. A norma 568 ela é taxativa com relação a emendas. Não há emendas, tá? O que seria uma emenda? Desde solda, né? Você cortar o cabo, soltar os pares, fazer a solda e passar fita isolante, até você, por exemplo, pegar um conector fêmea, cravar o conector fêmea e na outra ponta colocar um RJ45, né? Não existe isso. Você faz as derivações por meio de equipamentos específicos de patch panel, e a gente vai ver mais adiante. Os cabos de conexão ou jumper no cross connect, principal ou intermediário, não podem exceder 20 metros. Não são permitidos fiação antiga. Por exemplo, eu tenho um cabo e eu quero reaproveitar esse cabo. Não, quando você remove um cabo, você joga ele fora. Você descarta ele, na verdade recicla, né? Mas você não aplica ele em redes estruturadas. Evitar a instalação em áreas onde existam fontes de interferência eletromagnética ou de radiofrequência. E o aterramento deve atender os requisitos determinados pela respectiva norma, que é a 607. Isso é muito importante. O aterramento é fundamental para garantir o desempenho de uma rede estruturada. E aqui é um exemplo de cabeamento backbone, né, nos subsistemas. Então eu tenho aqui um backbone de nível 1 externo, que está ligando um bloco no outro bloco. Mas veja que esse cabo ele chega até um painel aqui de distribuição e depois outro cabeamento, é o cross connect aqui, tá? Que são cabos de cross connect. Outro cabeamento leva essa rede backbone até um ponto de distribuição. Aí sim eu tenho cabo horizontal, cabeamento horizontal, e esse cabeamento horizontal leva a informação de rede até o equipamento de acesso, né, o notebook de alguém que está acessando a rede. Lembrando que a rede ela existe para que pessoas acessem ela, né? Mesmo quando eu estou falando de data center, eu tenho servidores ali que estão acessando a rede. Então o cabeamento horizontal é sempre esse da distribuição até a camada de acesso. No caso aqui eu tenho um backbone de segundo nível, né, interno, a mesma coisa, né? Eu tenho esse backbone que vai levar a informação até o meu local de distribuição aqui. Aqui é um exemplo também de sala de equipamentos e o próprio backbone. Então eu tenho aqui uma sala de equipamento principal, cross connect principal. Eu tenho o backbone que interliga uma sala de equipamentos a outra sala de equipamentos, ou rack de equipamentos. Quando fala sala de equipamentos, é um ambiente onde tem equipamentos de distribuição de rede. Né? Não necessariamente precisa ser uma sala, pode ser um rack num local seguro, estratégico. Tá? Depois eu tenho aqui os cabos horizontais que vão levar essa rede para outras salas de equipamento. Né? Então aqui eu só tenho backbones. Ó. E o armário de telecomunicações, que é o quarto item? O armário de telecomunicações é a área dentro de um edifício que aloja o equipamento do sistema de cabeamento de telecomunicações. Inclui as terminações mecânicas ou cross-connect para o sistema de cabeamento horizontal e backbone. Fornece um ambiente controlado que abrigará equipamentos de telecomunicações e hardware de conexão, rack, patch panel, distribuidor interno óptico, etc. A norma TIA 569 define as especificações do armário de telecomunicações. Pode ser uma sala, um quadro, um rack, um armário, desde que seja um ambiente controlado e seguro. Então nós temos as salas
de equipamentos. Essas salas de equipamentos conectam ou em outras salas de equipamentos. Esse cabeamento que faz a conexão das salas de equipamento são os chamados backbones. E da sala de equipamento até o armário de comunicação, de telecomunicação, também é um backbone. Só que o armário de telecomunicação é que já faz a interface para o usuário. Né? Então eu tenho ali o item 3, que é a sala de equipamento, que vai conectar via backbone com um armário de telecomunicação, que é um switch, um distribuidor e tudo mais. E desse armário de telecomunicações sai ali um cabo para fazer a conexão com a minha camada de acesso. Então aqui é um exemplo aqui de armário de telecomunicações. Veja que ele tem muitos cabos. Por quê? Porque chega um backbone somente, ou às vezes dois, a redundância. Alimenta um switch. Aí sim, desse switch de 48 portas, eu tenho vários cabos. Pode ser uma sala de telecomunicações ou pode ser um rack, depende do tamanho da empresa. Na verdade, aqui seria um pedaço, né, de uma sala confinada, com segurança, ventilação e tudo mais. E aqui também é um exemplo de armário de telecomunicações, né? Tem aqui o backbone óptico. Provavelmente esse armário aqui ele tem um backbone de fibra ótica. Então o backbone óptico chega nesse distribuidor interno óptico, que é um DIO. Desse DIO eu tenho aqui os patch cords, que vai até os meus switches. Provavelmente esses switches, não é certeza que esses switches possuem aí GBICs, conversores eletroópticos, ópticos elétricos. Eu tenho os patch panels. Os patch panels eles são estrategicamente inseridos para acomodar o cabeamento horizontal. Esse cabeamento horizontal é aquele que sai do rack, vai na canaleta, chega até a tomada do meu cliente. Aqui a tomada do meu cliente. Né? Essa parte aqui então é o cabeamento horizontal e aqui é a tomada do meu cliente, que por meio de um patch cord vai ligar o seu computador na rede cabeada, certo? Por sua vez aqui, olha lá, o backbone, ó. Eu tenho um backbone óptico que está ligado em uma sala de equipamentos, o número 3, né? Eu vou fazer o número 3 aqui, numa sala de equipamentos, ou ligado num rack de equipamentos, dependendo aí da estrutura da empresa, certo? E o cabeamento horizontal? O sistema de cabeamento horizontal estende-se da saída do armário de telecomunicações, da área de trabalho até o armário de telecomunicações, que é formado por cabeamento horizontal, saída de telecomunicações, terminação de cabos e cross connection. Então é um cabo que sai do meu armário de telecomunicações e vai até a área de trabalho, ou que sai da área de trabalho e vai até o armário de telecomunicações. Ele é formado por cabeamento horizontal, a saída de telecomunicações, no caso os patch panel, terminação do cabo e os cross connections, que são aí os cabos que fazem o patch jumper, né, que ligam um patch panel no equipamento, ou um patch panel em outro patch panel, tá? E no cabeamento horizontal existe aí 3 tipos de meios de transmissão a serem considerados como opções para o cabeamento horizontal, e todos eles para a distância máxima de 90 metros. Temos aí o primeiro, que é o cabo UTP de 4 pares, que é o nosso cabo par trançado, né? É o Cat5, por exemplo, Cat5e. Temos o cabo STP de 2 pares, normalmente utilizado para voz, para telefonia. E você fala, professor, mas por que tem telefonia aí? Lembrando que a estrutura do 568 também prevê ligações de telecomunicações de voz também, tá? E o terceiro cabo, que é o de fibra ótica de 2 fibras. O núcleo de 62,5 e de diâmetro completo da fibra de 125 microns. Exemplos aqui de cabo.
Esse aqui no caso é o cabo Cat6 blindado, né? A gente consegue ver a blindagem dele aqui nessa manta metálica. Aqui já é o Cat6 sem blindagem. Percebe que ele tem uma divisão entre os pares. Essa divisão entre os pares é para evitar a diafonia que é causada pela alta frequência que ele utiliza, de 250 MHz. Diferente do Cat5, que é 100 MHz, né? A gente tem mais que o dobro aí de frequência, então isso causa uma interferência eletromagnética dentro do próprio cabo, é por isso que existem essas divisões. O Cat5 blindado, né? Normalmente chamado também de STP. O Cat5e normal, veja aqui que ele está homologado pela TIA-EIA 568B. E um cabeamento horizontal também quando a gente fala de fibra ótica, né? Então o cabo ele tem uma proteção que é uma capa, né? Uma outra capa e ainda eu tenho uma capa de plástico aqui, depois é que vem a fibra ainda, né? Aqui tem o gel para evitar aí esmagamento e tudo mais, ressecamento da própria capa, né? E o cabeamento horizontal também pode ser aí feito por fibra ótica, se for o caso. Vamos ver agora da onde é que vem essas questões referentes às distâncias do cabeamento horizontal. Bom, a distância do cabeamento horizontal está diretamente relacionada com a atenuação do sinal elétrico. O sinal elétrico ele perde força, ele perde potência durante o processo de propagação. E é especificado que essa qualidade do sinal se torna péssima, quase que irreconhecível, 100 metros de distância. Ah, professor, mas por que então 90 metros? O sinal não podia ser 100 metros esse cabo? O que a gente tem que considerar é que é 90 metros o cabo horizontal. Depois nós temos a perda da conexão à fêmea, né, o keystone fêmea. Depois nós temos aqui o patch cord de 3 metros. E nós temos mais duas perdas aqui. Uma perda do conector RJ45, outra perda do conector RJ45 com a fêmea. Então nós temos uma perda de inserção, perda de conectividade e tudo mais. Outra perda de conectividade aqui com o keystone fêmea. O 90 metros. Então quando você fala que o cabo pode ser 100 metros de distância e você considera essas perdas aqui somariam, por exemplo, 7 metros. Né? Essas perdas todas aqui somariam, por exemplo, 7 metros de atenuação. Então, por isso é que é muito importante respeitar esses 90 metros. Mais ainda, a gente vai aprender mais adiante que existe a distância nominal e a distância real, tá? Baseado no sinal elétrico. Isso a gente só consegue aferir com o certificador de cabeamento de rede, que nós vamos ver mais adiante aí. Aqui é mais um exemplo e um exemplo aqui do Cross Connect, né? Nós temos aqui um equipamento distribuidor, um switch, por exemplo, né? Nós temos aqui um switch, nós temos um cabo do switch até um patch panel, aí nós temos um outro cabo que liga um patch panel em outro patch panel. Esse aqui é o Cross Connect, é um jumper, tá? É um patch jumper, que é conhecido também. Depois eu tenho o cabeamento horizontal, que é 90 metros, que por sua vez, conecta até a minha workstation. Aqui diz 5 metros, mas o ideal mesmo é respeitar a distância de 3 metros. Certo? Já no item 5, mais um exemplo de cabeamento horizontal. Nós temos aqui o switch, né, o gerador de sinal, um patch cord do switch que vai até o patch panel. Do patch panel tem um patch jumper, que também pode ser chamado de patch cord. E o cabeamento horizontal, que está dentro de uma canaleta. O jack, o Keystone RJ45, que também chama de jack. E o patch cord, que leva a conexão até a workstation. Aqui eu tenho uma interconexão sem cross connect.
sai do switch, vai até o patch cord, do patch cord eu vou até a tomada e aqui está o meu usuário final, a minha workstation, certo? Esse é o mais interessante. No caso do Cross Connect, eu tenho aqui um switch, gera um patch cord, eu tenho uma conexão de patch cord com outro patch panel, né? Um patch panel com outro patch panel, e depois eu tenho o cabeamento horizontal que leva a minha conexão até a minha workstation. Aqui é um exemplo claro assim de uma estrutura de cabeamento horizontal. Eu tenho aqui um cabeamento horizontal que sai do meu armário de telecomunicações e chega até o meu cliente. E eu tenho aqui outros pontos de redes para ir outro tipo de impressora, sei lá, câmera e tudo mais. E o item 6, a área de trabalho, né, que é o meu local ali da minha workstation. Os componentes da área de trabalho estendem-se da saída da telecomunicação, né? Então vou voltar aqui o desenho. A área de trabalho se estende da saída da telecomunicação até o meu equipamento propriamente dito. Então é tudo isso daqui a minha área de trabalho. Até o equipamento da estação. A fiação da área de trabalho é projetada para ser de interconexão relativamente simples, de forma que deslocamentos, expansões, alterações possam ser efetuadas com facilidade. Então você consegue, por exemplo, desconectar um computador, mesmo que acidentalmente, e protegendo o cabeamento horizontal, porque a tomada do keystone, ela explode, ela é solta, né? Então, por exemplo, se alguém arrasta a mesa para uma limpeza, para fazer uma alteração de mobiliário, ela estoura, sabe? Ela não fica presa ali, protegendo o cabo que está na canaleta horizontalmente lançado. É por isso que é importante também que esses cabos que estão na horizontal não sejam fixados um no outro, né? Não passa abraçadeira, normalmente é fita velcro, porque quando você precisa remover ele, você remove ele livre. Você não tem ali que trazer todo o cabeamento junto. Ou pior ainda, se por uma fatalidade, na hora de mexer o móvel, você puxa o cabo, você não arrebenta só o seu cabo, você arrebenta todo o cabeamento, já que eles estão todos amarrados com abraçadeiras. Então não faça esse tipo de trabalho, né, de amarrar um cabo no outro. Se for necessário, é velcro dupla face. De preferência que eles fiquem acomodados ali na canaleta, de modo a, por gravidade mesmo, ficarem quietos ali, tá? O equipamentos da estação de trabalho, que é o computador, terminais de dados, telefones, etc., também faz parte da área de trabalho. Cabos de ligação, cordão modular, cabo de adaptação, jumpers de fibra também fazem parte da área de trabalho. E os adaptadores, normalmente utilizado em linhas digitais, tipo balloons, né? Também fazem parte ali da área de trabalho, porque tá próximo ali aos equipamentos aonde o usuário vai ter acesso por esses equipamentos na rede, né? Então tudo que compõe essa estrutura faz parte da área de trabalho. Aqui novamente um exemplo, né? Então, do cabeamento horizontal que é lançado aqui da telecomunicação, já começa a área de trabalho, né? Então tenho a tomada, o patch cord e o próprio equipamento. Outro exemplo também, né? Então, o que faz parte da área de trabalho? O cabeamento horizontal, que está dentro de uma canaleta, percebe? Ó, o cabo está livre, está solto. Ou o espelho, né? Igual da foto aqui. Para proteger o cabeamento horizontal, eles são totalmente desmontáveis, eles não têm parafuso, eles explodem basicamente, né? Eles se arrebentam todo. Para proteger o cabeamento horizontal, para você ter ali uma rapidez na manutenção, não ter que trocar cabo inteiro, passar cabo, arrumar passa-fio e desmontar tudo e desligar equipamento. Você já pode fazer ali direto. E o patch cord nada mais é do que um cabo já pronto, comprado assim, homologado, porque ele é de malha
ele não é fio rígido, ele é fio de malha, sabe? Se você tiver a oportunidade de desmontar um pet cord, você vai ver que ele é flexível, muito flexível. Ele não é um fio rígido igual o fio que é utilizado no cabeamento horizontal, que é um cabo de cobre maciço, né? Único. O malha é aquele que é igual um cabelinho, né? E por fim, a administração de tudo isso, né? O sétimo item aí da norma, que é estabelecido pela TIA-EIA 606, que define os códigos de cores e as nomenclaturas de conexões, origem e destino. Então, por exemplo, essa cor aqui que é um laranja, né, é o ponto de demarcação. A cor verdinha é uma conexão de rede. Equipamentos comuns é um violeta, né? Então um azul, sei lá, voz é vermelho. Então, os cabos você pode adquirir os cabos com as cores dentro do padrão da TIA-EIA 606. Nós vamos ter uma apresentação específica desse, como construir os endereçamentos, tá? Porque nós vamos ter esse item no projeto de rede. E como também criar aí as nomenclaturas, né? No caso, por que é CSU 02003, CSU 02003, PT 02003, né? Ponto de terminação. Então, a gente vai aprender isso daí no momento que a gente vê aí a norma 606. E a gente tem algumas especificações. Lembra que a norma TIA-EIA, a 568, ela não define só o que usar, ela define como parametrizar, né? Como medir o desempenho. Então a gente vai ver aí como que se faz essas medições e o que a gente mede dentro de uma situação de certificação de cabeamento. Né? Então nós temos 3 tipos aqui, que é a evolução dos cabos categoria 3, 4, 5 e 6. Né? Começou com 16 MHz, o 4 foi para 20, o 5 foi para 100 e o 6 foi para 250 MHz em redes de gigabit. Então vamos ver agora certificação de cabeamento. Esse equipamento é um DTX Analyzer da Fluke. Ele mede tanto cabos de cobre como cabos óticos também. É o melhor, no meu ponto de vista, que existe. Tá? Esse equipamento, o custo dele gira em torno de 18 mil a 25 mil reais, dependendo dos módulos que você adquire também. Então é um equipamento caro, porém é um equipamento extremamente eficiente e é o mais completo para certificação de cabos de rede. É quando você termina uma implantação de rede e você certifica a rede e você garante que essa rede vai durar mais que 10 anos e que ela atingiu seu máximo desempenho físico. Lembrando que uma rede, quando ela apresenta um problema físico, quando ela está com problema de conexão, cabos mal feitos, fora de padrão, não atende a norma da TIA-EIA 568, ela está toda danada, não adianta fazer nada. Não adianta aumentar a internet, não adianta passar antivírus, não adianta formatar o computador, não adianta fazer nada. Você precisa corrigir a parte física, eliminar a parte física do problema, para depois trabalhar em outras camadas de rede. Por isso que o diagnóstico de rede ele parte da camada física e depois ele acaba subindo para a camada de aplicação. Se não, imagina, você formata toda a empresa, você muda o sistema operacional e de repente você descobre que um switch está danificado. É uma vergonha e é uma falta de estratégia profissional absurda de quem não conhece realmente a redes de computadores. Então, no caso, quando você garante que a sua camada física está em perfeitas condições, você já resolve quase que todos os problemas de rede. E outra coisa que eu digo também, percebam que a maioria dos problemas de rede são de camada física. Ou a camada física está influenciando muito. Se ela tivesse adequada, esses problemas não seriam tão sérios. O primeiro teste, a primeira certificação aí que normalmente os equipamentos de certificação nos oferecem é o teste de mapeamento de fio. É verificar realmente se o conector foi climpado da forma correta, se
568A é 568A, 568B, 568B, e se o cabo for cross, se foi feito de forma correta também. Mas normalmente, numa rede normal, você utiliza sempre cabos paralelos, né? Uma ponta 568A, na outra ponta 568A e acabou. Então o teste de mapas de fios, ele vê essas questões e ele consegue ver, olha que interessante, ele consegue ver aqui trocas de pares, ó. Tá vendo? O verde veio para cá e o outro veio para cá, né? Você, por exemplo, errou o branco, né? O branco foi invertido. Isso também, esses equipamentos acabam aí mostrando esses problemas. O outro teste também que é feito é do tamanho do cabo. O tamanho do cabo vai medir realmente o tamanho do cabo, só que não é o tamanho nominal do cabo. O que é o tamanho nominal do cabo? É você catar o cabo de 30 metros, pegar uma trena e o cabo mediu exatamente 30 metros. Esse é o tamanho nominal. Só que esse cabo, ele pode ter sido esmagado, torcido, pode ter sofrido altas temperaturas, ele pode ter sido tracionado fora do padrão, ou ele pode ter uma qualidade péssima de fabricação. Aí você tem o tamanho do cabo real, que é o tamanho do cabo para o sinal elétrico. E não para os seus olhos, e não para uma fita métrica, e sim para o sinal elétrico. Então, como que é feito esse teste do cabo? Um equipamento chamado TDR, no caso um certificador de cabo de rede digno, tem já o TDR implantado, porque ele mede o tamanho do cabo, ele precisa medir isso. Ele gera um pulso elétrico muito forte. Esse pulso elétrico, a cada anomalia que ele encontra, ele reflete. Ele manda um eco de retorno. E a partir do momento que você analisa esse eco, você identifica que tipo de anomalia que é. E é tão preciso que ele consegue adivinhar, por exemplo, se é uma emenda, se é uma conexão com um patch panel, porque ele já tem dentro lá da memória do aparelho vários testes desse tipo de eco analisado. Qual é o formato do sinal elétrico quando o sinal elétrico encontra uma emenda e volta. Então, é assim que funciona o TDR. A mesma coisa do cabo óptico, né? Com o OTDR, que é o Optical Time Domain Reflectometer, que faz a mesma coisa. Ele solta um sinal de luz muito forte, ele utiliza a técnica do brilhoing, e esse sinal, quando encontra uma anomalia, encontra várias situações, ele volta, ele analisa esse sinal e ele checa isso. No caso, como é que funciona? Ele analisa a diferença de tempo de emissão do pulso e a velocidade de propagação do retorno e estabelece o tamanho real do cabo. O tamanho real do cabo refere-se à atenuação percebida do sinal elétrico, isso é, dependendo da qualidade do cabo, o tamanho real pode ser menor que o tamanho nominal do cabo. Olha que interessante, tipo, eu tenho um cabo de 30 metros, só que o meu aparelho está dizendo para mim que esse cabo tem 20 metros. Isso quer dizer que esse cabo ele sofreu tantas situações ali, ele está tão imperfeito, ele é de baixa qualidade, que para o sinal elétrico ele tem 20 metros. Então não adianta eu pensar que eu posso usar os 90 metros para o cabeamento horizontal. Né? Eu não posso usar os 90 metros. Ou eu troco o meu cabo para usar os 90 metros, ou eu respeito o tamanho nominal do cabo. Então aqui tem um exemplo aqui da tela, né? Ele gera um pulso, esse pulso encontra aqui algo aberto ou uma anomalia e ele devolve o reflexo, ele reflete, e por meio desse processo ele consegue identificar, 5 metros eu tenho uma emenda, 90 metros eu tenho outra conexão e 5 metros eu tenho aqui um terminador final. E ele mede aqui os meus 100 metros. E aqui mais ou menos essa mesma imagem, né? Mostrando aqui as emendas na tela do FLUC. Tá? Outro item também que é analisado por um processo de certificação de cabo é o crosstalk, a diafonia.
Diafonia ou linha cruzada, né? No inglês crosstalk. É aquela época do telefone analógico que dava linha cruzada, você escutava outra pessoa falando. Era justamente isso, né? Quando você tinha dois pares de fio, um par de fio encostava no outro, o sinal elétrico passava de um cabo para o outro e você dava essa linha cruzada. O crosstalk é a mesma coisa, só que isso acontece dentro do próprio cabo, ou quando tem um monte de cabo junto ali misturado, um cabo também gera sinal eletromagnético para o outro cabo. Então ocorre quando um determinado par de fios gera interferência em outro par nas proximidades, seja do mesmo cabo, né, os pares dentro do mesmo cabo. Cabos são 4 pares, então eles podem ali gerar uma diafonia entre eles. E a diafonia, elas recebem várias classificações. O next, ou paradiafonia, o fact, ou telediafonia, o axt, o ps next e o ps fact, né? Então aqui basicamente é isso, né? Eu tenho um sinal, esse sinal está passando pelo cabo, eu tenho aqui uma interferência eletromagnética, um campo eletromagnético, e eu tenho aqui na saída um sinal distorcido, normalmente com partes, né, componentes desse outra tensão elétrica somados a esse sinal. E o next? O next é o Near End Crosstalk, ou paradiafonia. Diz respeito à interferência entre pares de fio na mesma extremidade de um mesmo cabo. Então, na extremidade do cabo. É um parâmetro bastante sensível, os valores mais altos indicam menor ruído, interferência. Na realidade, os resultados dos valores medidos é negativo, mas os equipamentos que fazem a medição não mostram esse sinal como negativo. Por isso, o resultado de 30 dB, por exemplo, menos 30 dB, indica menos interferência do que um resultado de 10 dB. Então, eles têm essa ideia para dar aquela noção de potência, né? Então, basicamente, o next é aqui no começo. Você tem uma interferência, né, do sinal incidente no começo, né? Lá o next está gerando aqui uma diafonia, lá esse sinal está forte e ele prejudica esses sinais no início aqui da transmissão. O fax já é no final. Olha lá, ele vai perdendo sinal para os outros e de repente... Essa aqui é a tela do Fluke medindo o fax, né? Então você tem aqui uma interferência enorme, aqui ele consegue analisar isso baseado aqui no Next, né? O Next está dando 35.6 dB. E o FACT, o Far End Crosstalk, ou telediafonia, diz respeito à interferência entre os pares de fios em extremidades opostas de um mesmo cabo. O FACT não é um problema tão sério quando o NECT, porque a diafonia que ocorre longe do emissor gera menos ruído. Então, se você imaginar que o FACT está lá próximo do receptor, ele é bem mais difícil de acontecer, porque se o sinal a não ser que tenha alguma coisa ali no meio do caminho que está gerando isso, mas ele já está numa situação mais estável. Olha lá, o FACT também, aqui a mesma tela, né? E o FACT acontece no final. E o PS Next e o PS Fact, que é o Power Sun, eles consideram a somatória de interferência do sinal aplicada em 3 pares sobre o quarto par e são importantes nas redes modernas que utilizam todos os 4 pares de fio. Por exemplo, numa rede Fast Ethernet ou numa rede Cat6, o PS Next ou PS Fact são importantíssimos porque eles utilizam todos os pares para transmissão de TX e RX. O teste de diafonia entre os pares verde e laranja, por exemplo, é suficiente porque os demais pares são inutilizados e não geram interferência na tecnologia Gigabit Ethernet, que utiliza todos os 4 pares de fio na transmissão de dados. Os tradicionais testes de Next e Fact têm que ser realizados entre todos os pares possíveis. Então, numa rede que é Gigabit, com certeza essa questão do PS Next e PS Fact é muito importante, tendo em vista que todos os pares são utilizados para a transmissão de dados. Aqui é um exemplo do PS Next também do Fluke. Né, e você tem aqui, esse desenho mostra bem, né? Então você tem os 3 pares agindo sobre um par só, transmitindo, né, interferência eletromagnética e deturpando o sinal. E você tem aqui o gráfico, cada linha desse gráfico colorido aqui é um par. Aí você tem aqui um sinal simplesmente cancelado devido aí à interferência dos outros. E a diafonia alien, ou alien crosstalk?
é a interferência causada por outros cabos roteados próximo ao cabo de interesse, em oposição aos sinais contidos no mesmo cabo. Pode-se tratar de uma medição entre cabos, não é afetado por interferência externa, por exemplo, ruídos de motores, transformadores, luzes fluorescentes no ambiente. O AXT, Alien Crosstalk, diz respeito à incidência de interferência entre pares de fios de cabos distintos, que passam pelo mesmo conduíte, por exemplo, quando submetidos à pressão excessiva. Então você esmaga os cabos e eles começam ali a ficar muito mais próximos um do outro, e a interferência eletromagnética de um cabo passa para o outro. Agora você fala, professor, como é que eu meço isso? A diafonia, por exemplo, eu estou medindo ali os 4 pares de um conector RJ45. Então eu consigo olhar para os 4 pares. Já no AXT eu não consigo ver isso. Então você tem que medir cabo por cabo para saber qual é o cabo que está sofrendo isso. Porque senão você teria que ter um mega equipamento que conectasse os 20, 30, 40 cabos do conduíte e olhasse todos eles ao mesmo tempo para saber ali qual é que está sendo comprometido. Então o Alien é muito mais complicado de resolver. Olha lá, você tem aqui os cabos, né? Cada um desses itens aqui são cabos separados e eles estão gerando interferência para esse cabo do meio. A impedância é uma medida da resistência em ohms que deve ser uniforme ao longo do cabo e conectores. Né? É uma espécie de uma portadora, é um sinal de portadora que deve ser uniforme. Se você tiver variações na impedância ou não casar a impedância, você pode ter ali problemas de sinais seríssimos e até perder a integridade completa daquele sinal. E a norma 568C recomenda cautela na tração excessiva dos condutores, emendas desnecessárias, torcimentos dos cabos, porque essas ações impactam negativamente no valor da impedância, cujo limite de tolerância é de 15%. Apenas para constar, a referência padrão de um cabo par trançado de Cat5e é de 100 ohms. Então, tracionar o cabo, eu vou puxar o cabo no conduíte, aí eu enrolo na mão e puxo o cabo, jogo o peso do corpo, esmagar o cabo, rebobinar o cabo. Rebobinar o cabo é muito perigoso por causa da torção. Na hora que eu estou lançando o cabo, uma pessoa só fazendo, puxa o cabo faz a orelha e torce o cabo. Isso pode dar problema na impedância. Então, um equipamento de certificação de cabo, ele verifica a impedância. Atenuação ou perda por inserção, insertion loss. A atenuação é expressa em decibéis e apresenta uma redução da amplitude do sinal ao longo do cabo à perda. Também degrada em frequências mais altas, motivo pelo qual os equipamentos fazem suas medições em diferentes frequências que variam de 64K até 100 MHz no cabo Cat5e, no caso do Cat6, 250 MHz. Aqui é um exemplo, por exemplo, da impedância da perda de um cabo com relação à sua distância, também do FLUC. Perda de retorno, ou return loss. A perda de retorno é uma medida da flexão do cabo, devido às variações da impedância. Essas flexões podem causar degradação do sinal, especialmente se os pares forem usados no modo full duplex bidirecional com 100 base T gigabit Ethernet, transmitido em ambas as direções, em cada par. A perda de retorno pode causar grandes problemas. Então, por exemplo, você tem variações de impedância em vários trechos do cabo, por torção e esmagamento, e você tem uma perda de retorno com relação a esse processo. E aqui também é uma tela do FLUC, né, que traz aí a ideia da perda de retorno. Atraso de propagação. São 2 atrasos de propagação, o SIC e o atraso de propagação normal. Atraso de propagação é o tempo. É o tempo em que um sinal leva de um local para o outro, mas essa visão é do sinal cheio, né? Não tem a ver com os pares. Isso pode trazer problemas de colisão, porque imagina se eu tenho um equipamento numa distância muito grande. Vamos supor que eu quero mais de 90 metros, então eu ponho um switch para amplificar o sinal, então eu vou ter 200 metros praticamente. Aí esse equipamento, a hora que ele escuta a rede para falar, a rede está vazia. Só que outras pessoas já falaram, é que demorou para chegar a voz, né, o pacote, o datagrama, até o ouvido daquele que está escutando para falar. Então isso pode causar colisões. Então é interessante o atraso de propagação. Basicamente é o sinal incidente, atenuado e o tempo que ele demora. Normalmente isso em redes maiores de 50 metros pode trazer um problema grave de colisões.
E a propagação delay shield, né? Chickaway. Aí o sinal é medido em cada um dos pares, principalmente em rede gigabit, né? E deve ser inferior a 50 nanosegundos para 100 metros de cabeamento. Então, basicamente, é estabelecer aí que a comunicação não está tendo atraso nos pares. Por exemplo, aqui tem até essa imagem, né? Todos os carrinhos aqui de Fórmula 1 chegando rapidinho. E eu tenho um Fusquinha aqui atrasado. Então, pessoal, essa foi a aula referente à norma 568 e também sobre como aí realizar certificações em projetos de redes, né, em redes de computadores, em cabeamento estruturado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e muito obrigado.